nos vários episódios e nas várias facetas da sua vida enquanto aqui esteve na Terra, havia sempre alguma coisa, quando ele ia fazer algo e havia um milagre, ele queria sempre que a própria pessoa que usufruía desse milagre participasse do trabalho em si. Havia sempre qualquer coisa, nem que fosse abrir a boca e dissesse que queria ser curado. Havia sempre algo. Ou seja, é tão bom quando o Senhor quer partilhar connosco a sua obra. E é bom quando nós vemos o apóstolo Paulo e quando nós vemos aqui na palavra de Deus, quando fala em esperança nossa. Então, mas isto acordamos de manhã e acordamos assim, esperançosos nas promessas que o Senhor... Não, nós temos que nos alimentarmos da palavra. É a própria palavra em si. Se nós não tivermos um compromisso com Deus... Eu hoje falava com o nosso irmão David Gomes e nós tivemos uma boa conversa e era o que ele dizia e nós falávamos um pouco e nós vemos ao longo da história do homem, de homens de Deus, que muitos estiveram perto do Senhor, estiveram mais perto quando as coisas não estavam bem. Porquê? Porque eles agarravam-se à palavra. Era a palavra que nos dava esperança, era a palavra que nos dava, é a palavra que nos deve dar ânimo. Mas triste é, irmãos, é quando tudo nos vai bem e nós pomos esta palavra maravilhosa que é a palavra do Senhor de lado. Como se nós só precisássemos dela, só precisássemos das promessas do Senhor, só se tivéssemos, de facto, a verdadeira esperança de que o Senhor cuida, a verdadeira esperança daquilo que o Senhor fez e daquilo que vamos usufruir, quando nós estamos mal. Que não seja assim, irmãos. E o apóstolo Paulo, a preocupação dele, de facto, era esta, era que aqueles que estivessem ao lado dele estivessem firmes. E esta mesma esperança, e nós podemos ler em Timóteo, em Efésios, na carta aos Efésios, no capítulo 1 e no versículo 18, a palavra de Deus diz-nos assim: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. E como é que os nossos olhos são iluminados? Pela palavra, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação e quais as riquezas da glória da sua esperança, da sua herança nos santos. Ou seja, é através da palavra que nós conseguimos alimentar esta esperança no Senhor, naquilo que Ele fez e naquilo que Ele ainda nos vai dar, por aquilo que Ele já fez. É esta mesma esperança que nós lemos na primeira carta aos Tessalonicenses, e nós vamos ler no capítulo 4 e no versículo 13, que a palavra diz-nos assim: não quero, irmãos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeceis como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Se nós, de facto, não estudarmos e não lermos, nós não sabemos, não vamos ter esperança. Não vamos ter esperança naquilo que nos está reservado, naquilo que o Senhor fez, naquilo que ainda nós temos para usufruir. Não vamos estar firmes e convictos da mensagem que o Senhor nos dá hoje como igreja. Triste é, irmãos, quando nós temos esperança em algo vago, em algo que supostamente nós pensamos que até seja verdade. Vamos ter esperança numa coisa assim? Nós temos que ter esperança, de facto, naquilo que é verdade, naquilo que é uma certeza. E isso só nós podemos obter através da palavra de Deus. Porque é esta mesma esperança que nós temos no Senhor que aumenta a nossa fé e o nosso amor. É que é fácil abrir a boca e dizermos amamos, amamos. Mas se nós não nos alimentarmos da palavra, a verdadeira fé e o verdadeiro amor, nós não o vamos obter. E nós podemos ler na carta aos Colossenses, e mais uma vez o Senhor aqui tem a preocupação de nos mostrar, na carta aos Colossenses, no capítulo 1 e no versículo 5, a palavra de Deus diz assim, vou ler o versículo 4, do versículo 3 ao versículo 5. Graças damos a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Ou seja, pela palavra, mais uma vez,
esta fé e este amor que estes irmãos tinham pelos outros, era porquê? Pela esperança que eles tinham. Não era porque sim, era pela esperança que eles tinham. Então, de facto, a esperança no nosso Senhor Jesus Cristo, que nós temos por aquilo que Ele já fez, pela sua ressurreição, essa mesma esperança, nós só conseguimos obtê-la lendo a palavra, tendo este compromisso com o Senhor, que por sua vez e por consequência aumenta a nossa fé e aumenta o nosso amor para com os santos, para com os outros. Então esse tem que ser o nosso propósito e esse tem que ser o nosso foco. E eu acredito que o apóstolo Paulo, essa era a ênfase que ele dava e aqueles que andavam com ele, e neste caso Timóteo, cresciam nestas verdades. Se nós não crescermos assim, irmãos, nós definhamos a nossa alma, nós não vamos conseguir crescer espiritualmente. Crescemos focados naquilo que está ao lado ou naquilo que está atrás de nós. Nós temos que crescer focados para o alto, focados no Senhor. Esse tem que ser o nosso propósito. E não há nada como crescer se não crescer através da palavra. É o compromisso com Deus, irmãos. E este compromisso vem através da palavra do Senhor. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Eu gostei de ouvir o áudio do Alex, que nós ouvimos há pouco, quando ele disse que ele se estava a preparar a ele próprio para depois ser um benefício para os outros, por outras palavras. Mas ele disse isto. Alguém muito novo na fé, mas com a preocupação de crescer ele para depois ser um benefício para os outros. Se nós não crescermos através da palavra, como é que nós podemos ajudar os outros? Como é que nós conseguimos transmitir aos outros a paixão que nós às vezes queremos transmitir? Que devemos as almas devem apaixonar-se pelo Senhor se nós não vivermos essa paixão. Então, isto é ridículo, não é? Então que o Senhor nos ajude, irmãos. Mas isto só cresce se nós tivermos um compromisso com o Senhor e é através da palavra que nós crescemos. Temos que disciplinar os nossos corações, irmãos. Quando o Senhor diz que devemos o amar de todo o coração, não é em parte, é de todo. É disciplina. Nós, como soldados de Cristo, nós temos que disciplinar a nossa vida. O que é que fazemos quando acordamos de manhã? Antes de nos deitar, o que é que fazemos? Durante o dia, a nossa mente está ligada a quem? Ou quê? A quem nós priorizamos? Façamos-nos essas perguntas, irmãos. É muito importante. E possamos fazer, de facto, durante o dia, um rastreio e pensar, isto não me faz falta, então eu não tenho que perder tempo com isto. Não, isto é importante, isto é uma prioridade. Que o Senhor nos ajude, porque é assim que um soldado trabalha. Ele tem ali uma lista e ele vai vendo aquilo que, de facto, qual é a sua missão, o que é prioridade. Que o Senhor nos ajude, irmãos. E era este pequeno pensamento que eu tinha para partilhar com os irmãos. Algum irmão que queira partilhar mais algum pensamento connosco, esteja à vontade.